Eu sou a professora Raíssa, professora de Geografia, estou aqui mais uma vez para o nosso encontro. Eu espero que vocês tenham tido um recesso de aula maravilhoso, tranquilo, né? E que agora a gente pode voltar assim com todo o gás de vento em popa, né? Então, já está todo mundo descansado o suficiente, agora bora arrochar o nó, né? Bem-vindo ao mês novo. Então, meus amores, hoje, o nosso encontro, nós vamos falar sobre um assunto que você tanto vê ele na geografia, como você também vê, né? E quando eu falo ver, eu falo em estudar, ele na história, que é o imperialismo, né? O imperialismo, ele vem de império, então você já pensa assim, de reinado, de uma nação comandando um determinado território, né? Então, ações imperialistas. Então, hoje a gente vai trabalhar como que é o imperialismo, como ele se deu, o porquê, qual a justificativa que ele utilizava, né? Então, vem comigo que a gente vai aprender agora sobre o imperialismo. Primeiramente, a gente tem que compreender que o imperialismo, ele foi, não é mais, tá? Mas ele foi uma política de dominação, né? Que essa dominação, ela visava ocupação de territórios, né? De exploratório de países. E isso aí envolvia tanto os aspectos políticos como econômicos, sociais, culturais das nações, toda a riqueza que aquela nação tinha também a oferecer àquele que estava explorando, né? Então, você tinha as nações que tinham maior poder aquisitivo, as mais ricas, as potências, que elas exerciam ação imperialista em determinados outros territórios, né? E uma das nações que exerceu a maior influência imperialista no mundo foi a Europa. Tá? A gente pensa assim, os Estados Unidos é a potência mundial. A China é a nova potência mundial. Tá, mas antes deles, tiveram uma nação, né? Vários países, no caso, da Europa, que a Europa é um continente, que ela exercia essa ação imperialista. Então, essas nações, elas invadiam, elas ocupavam, elas exploravam, elas roubavam diversos territórios. E o objetivo delas era expandir a economia industrial delas. Porque a gente tem que voltar um pouquinho nas revoluções industriais. Mas eu chego já lá, segura aí a revolução. Então, a expansão de territórios, ela se deu em países de quê? Países da Ásia, países da África e países aqui da nossa querida América, né? Então, o imperialismo, ele teve aí seu ápice, né, de desenvolvimento na segunda metade do século XIX e início do século XX. Nesse período aí a gente tinha o quê? Revoluções industriais, né? A gente vivenciava, o mundo vivenciava uma economia global da globalização, mercadorias que eram produzidas em um determinado lugar que eram vendidas para outro país. Então, passou a vivenciar esse desenvolvimento do capitalismo. E esse desenvolvimento, ele possibilitou muitas inovações tecnológicas, um progresso científico extremo, né? Então, a gente teve o surgimento das primeiras máquinas na primeira revolução. A gente teve a segunda revolução industrial, que ela foi justamente a precursora do aumento das ações imperialistas nos territórios de países que queriam dominar outros territórios para captar riqueza, para ter mercado consumidor, né? A gente teve o surgimento da eletricidade. Esse surgimento da eletricidade, ele é um fator muito importante para o avanço e desenvolvimento de novos produtos e também em maior quantidade, né? A gente tem o surgimento da TV, a gente tem o surgimento do telégrafo, que era utilizado para mandar mensagem na época. Tem o surgimento do telefone, né? Então, a gente vai tendo várias descobertas que vão fazendo com que países eles queiram expandir as suas mercadorias. Vender, obviamente. Tu produz um negócio assim, mó massa, tu acha que vai ficar só aí no teu município? Não, tu quer vender para fora, exportar, né? Então, eles também tinham essa visão. Os meios de transporte, eles também foram muito importantes para que essas mercadorias tivessem esse deslocamento. E não só essas mercadorias, mas também o deslocamento de pessoas que iriam procurar novas terras. Então, eles tiveram a expansão de ferrovias,
né? Tiveram a criação de navios, aí depois de muito tempo o avião, né? Mas foi surgindo os meios de transporte. Então, gente, meios de transporte, meio de comunicação, a gente viu isso em globalização, no assunto de globalização. Eles andam, ó, juntinhos, aliados, tá bom? Então, esse desenvolvimento econômico, ele era um desenvolvimento inovador. E ele era todo respaldado ali, seguia toda a lógica da globalização. Isso a gente está falando da primeira revolução, né, até chegar na segunda. Então, as nações europeias, elas foram buscando novos mercados consumidores, mais pessoas para consumir suas mercadorias, mais países que comprassem os seus produtos, mais mão de obra barata, né? Escravo também, eles adoravam a mão de obra escrava, né? Matéria-prima, adorava explorar o território, pegar a matéria-prima que tinha desse lugar, mandar para a metrópole, né? Uma das formas que o imperialismo ele atua, né? Então você tem a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, a Alemanha, Portugal, Espanha, como as principais potências europeias que começaram a sua, né, a expansão imperialista. E aí a gente tem o imperialismo na Ásia, na África e na América Latina, né? Então, essas áreas, esses territórios grandes, né, com vários países neles, eles eram fortemente lucrativos. Pelo tamanho do território, você vai ter uma diversidade maior também. E quando eu falo de uma diversidade, eu falo de minério, eu falo de madeira, eu falo de combustível fóssil, né? Então, os países capitalistas ocidentais, aqueles que exploravam, eles iniciaram uma corrida para saber quem ia chegar primeiro e ocupar aquele território novo. Que para eles existiam bárbaros, pessoas que não eram civilizadas como eles, né? Então começaram a expandir as suas rotas, né, em busca dessas terras. E aí eles partilharam a África numa conferência chamada Conferência de Berlim. Daqui a pouco eu coloco um mapazinho aqui para vocês darem uma olhada. A Ásia, eles dividiram o continente asiático em colônias de influência, ou seja, não tinha o rei de Portugal, ia para lá e ocupava, não, né? Eles eram áreas de influência. E a América Latina, que nós estamos inseridos nela, que era uma região dependente de uma metrópole. Como isso funciona? Vou falar de cada um primeiro. Primeiro, a África, né? Os europeus, eles acharam assim, tipo, cara, eu vou aqui, tipo, a África é um bolo e eu vou dividir um pedaço para cada pessoa. É como eles dividiram, assim, ó. Cada cor dessa significa um país, né, que era dono daquela terra. Azul, a França. Vermelho, Inglaterra. Mostarda, Portugal. Verde escuro, Itália. Verde claro, Alemanha. Amarelo, Espanha. Rosa, Bélgica. Então, olha só, eles pegaram um continente onde já tinham pessoas, já tinham povos que viviam ali, que tinham seus próprios costumes, suas próprias regras, sua própria organização social, e eles ocuparam as terras e dividiram. Ó, esse pedaço vai para a Bélgica, esse pedaço vai para a Inglaterra, esse pedaço vai para Portugal, e assim sucessivamente. Essa foi a Conferência de Berlim. Eles dividiram a África entre eles, né, entre o povo europeu, para eles poderem ter as suas influências, expandir suas indústrias, pegar os recursos minerais daquele território, escravizar as pessoas. Na Ásia, eles pegaram as áreas de influência, né? Então, eles dividiram, por exemplo, onde é amarelo, você tem a influência da Inglaterra. Onde é laranja, você tem a influência de Portugal. Onde é verde, você tem a influência da França. Onde é vermelho, você tem a influência da Holanda. E onde não tem cor, né, é porque são regiões independentes. Mas no caso da China, gente, ela foi um caso assim, meu Deus do céu. A Inglaterra comandava a China, viu? Nem se enganem. Vocês vão ver isso em história. Mas a Inglaterra, ela comandava a China. Como uma estratégia imperialista que ela tinha assim, olha, você tem a liberdade, mas eu acho que é melhor fazer assim, entendeu? Eles influenciavam. E nós tivemos aqui na América Latina, que foi a partilha do território, né, entre Portugal e Espanha. Não sei se vocês sabem, mas da América do Sul, nós somos o único país que fala a língua portuguesa, porque foi o único que, de fato, os portugueses conseguiram ocupar efetivamente, né? Os demais é espanhol, porque deriva da Espanha.
Então, gente, o imperialismo, ele vai ser essa dominação cultural e social, né, das potências europeias, dos Estados Unidos, do Japão, nos continentes africano, asiático e americano. E aí você tem 4 tipos de imperialismo, né? Que é o protetorado, que é uma dominação através de um líder local. Tem um líder local e ele domina aquele território. Você tem o imperialismo através de colônias, que foi uma dominação direta do colonizador. Ele vai pegar aquela terra e ele vai colonizar aquela terra. Ele vai colocar colônia, trazer povos dele para ali para ocupar. Que também foi uma forma de dominação aqui do Brasil, que foi a colônia, né? Aí tem colônia de exploração e colônia de povoamento. Colônia de exploração, ele vai explorar aquele território, né? Só tirar o que tem, ele não vai desenvolver nada. E você tem a colônia de desenvolvimento, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos e Canadá. Que a Inglaterra foi lá e desenvolveu aquela colônia. Você tem outra forma de imperialismo, que é a área de influência, que é uma dominação em áreas específicas, mantendo o governo nativo, que é o caso da China. Lembra que eu citei para vocês? Então, a China, ela tem o governo dela, ela tem o imperador dela, mas a Inglaterra exercia influência sobre ela até o ano de 1997, há pouco tempinho atrás, viu, gente? Não é nem 30 anos atrás, 25 anos por aí. A dominação econômica, que é uma dominação de influência, né, econômica nos países, foi o que aconteceu aqui no Brasil. E aí, quais são as justificativas que eles utilizam para ocupar esses territórios? Primeiro que eles acham, né, que a Europa é o centro do mundo. Então, eles pegaram esse cara aqui, Charles Darwin, né, vocês vão ver isso em ciências. Ele acreditava na evolução das espécies. E aí eles pegaram e disseram assim, esse Darwin disse que as espécies podem evoluir, então as pessoas elas também podem, porque eles achavam que as pessoas que não eram europeias, elas eram bárbaras, né? E quando eu falo isso é pessoas sem reeducação, sem cultura, sem conhecimento. E aí eles pegaram a teoria de Darwin e distorceram ela, criando o darwinismo social. Só para lembrar, gente, que Darwin não criou isso, né? O darwinismo social, dizendo que as sociedades elas poderiam evoluir. Só que a evolução não era qualquer uma, não. A evolução tinha que ser de acordo com a eugenia. O que é isso? A Europa, as pessoas tinham que seguir o modelo da Europa. É como se a Europa ela puxasse todo mundo, ela carregasse esse fardo, né? Então, o imperialismo ele aconteceu no mundo, no globo, né, inteiro. Então, ao longo de toda a história. Então, pessoal, nossa aula fica por aqui, tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro.